Senhor presidente, vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no recinto, as pessoas que vieram também do fórum, eu quero lembrar que eu acompanhei o início dessa caminhada, 2007, um acidente que houve, aí se deslanchou essa iniciativa, através da participação do IEB, do Evandro Chagas, aqui também no município, nós acompanhamos na época, justamente com a paróquia, e aí se viu um dos elementos que era justamente o fortalecimento da sociedade civil, né, porque a nossa cidade ela é cheia de contradições, então é necessário também que se some, né, a iniciativa, né, privada que existe, é necessário que se some a população, as empresas e o governo também, no sentido de romper na verdade uma lógica que está se multiplicando sempre mais e faz com que a nossa cidade ela seja assim um símbolo, né, um marco da desigualdade, e nós temos que realmente trabalhar em cima disso, né, para a população, conscientizar a população para que assumam, né, sua tarefa, né, para que o município ele possa também ter, né, as condições para que haja um desenvolvimento. Não existe desenvolvimento. Barcarena só cresce. Barcarena não diminui. Foi 2008, foi o único ano que baixou um pouco a nossa arrecadação. Todo ano Barcarena cresce, mas Barcarena não se desenvolve. E é isso que a gente precisa trabalhar. Essa questão aí que precisa ser trabalhada, porque desenvolvimento é saúde, é educação, é o cuidado com o meio ambiente, e isso a gente percebe bastante dificuldades aí. Mas vamos aqui só retomando e dizer que é importante, né? Mas logo a gente vai lembrar vocês na fala de vereador, eu vou comentar um outro assunto que eu quero inclusive que vocês estejam presentes também, porque eu vou colocar uma situação aqui que é bastante séria e quero que vocês acompanhem depois. Mas eu vou aproveitar esse espaço, né, para também ir um pouco na linha do vereador Tavares, né, porque eu visito, desde que eu cheguei aqui, eu visito, já é um trabalho meu também, a pastoral carcerária, eu visito e acompanho essa realidade, acompanho o trabalho com as crianças, eu acompanhei desde o início as lutas dos conselhos, quando eu estava em Santa Catarina, a lei também, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu quero dizer para os senhores que existe sim a Lei 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que cria o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O Estatuto da Criança, no seu capítulo, seu artigo 112, estabelece as punições, tem advertência, tem obrigação de reparar os danos, tem a prestação de serviço à comunidade, tem a liberdade assistida, tem regime de semi-liberdade e tem internação em estabelecimento educacional, ou seja, tem cadeia. Só não está escrito aqui, mas está aqui, está aqui. O que acontece é que não tem, não existe, não se implementa. Nós só temos um centro da infância e adolescência aqui e em Belém. Os outros municípios não se preocupam com isso. Então não há como você vai colocar. Aliás, não tem nem lugar para colocar nas cadeias hoje. Nós temos cerca de 700 mil presos, nós temos 500 mil mandados de prisão para ser cumprida, não se cumpre. Está lá, vamos lá visitar o presídio nosso daqui. Quem está lá? Está lá o pobre. Tem gente que roubou tênis e está preso lá. Aí vai uma criança dessa, pode acontecer também isso aí, né? Pode acontecer. E aí vai para a cadeia. Por quê? A gente consegue colocar quem rouba um tênis, mas não consegue colocar quem rouba milhões. Não consegue. Não fica na cadeia. O pedófilo não vai para a cadeia, vai para o hospital. Porque tem dinheiro. E aí, assim, essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, minha gente, outra coisa, eu estava analisando os dados do vereador, mas acho que temos que discutir. Eu acho que a gente vamos convocar uma audiência, uma sessão especial nossa, para discutir, trazer as pessoas, porque os meus dados, por exemplo, que o Japão é 21 anos de idade. O Japão é 21 anos de idade, porque lá se investe em educação, lá, então,
É 21 anos. Na França, onde eu morei, é 18 anos de idade. Morei e estudei na França. 18 anos de idade. E aqui, que eu sei do dado da Unicef, era 78% dos países adotam 18 anos como maioridade. Então aí tem que ver os dados ali, né? Mas por isso que é importante. Agora eu digo o seguinte, sem falar, porque a questão nossa é que a gente vê, o senhor citou aqui o caso, por exemplo, daquele menino, né, que pegou a arma. Ele foi para casa e pegou a arma. Por que tem uma arma na casa dessa pessoa? Porque essa criança tem acesso a uma arma. É culpa dela? Está vendo? Então também tem isso aí. Como é que tem uma arma lá na casa da criança, vai lá pegar e ir lá para a escola? Depois, aqui na entrada, eu fui abordado por um grupo de estudantes que o José Maria está sendo interditado lá. Pediram assinatura nossa, porque a escola está parada. Nossas creches também. As escolas aqui, né, estão sendo fechadas. Né? Fecharam uma da Vila dos Cabanos lá. Eu acho que é o nosso único município que está fechando escolas, ao invés de abrir escolas. Fechou, Jardim Cabano está lá. Pessoal vieram reclamar comigo, os cidadãos vieram reclamar comigo essa situação. Então, a gente fica realmente nesse ponto, né, realmente pensa muito. E eu digo para vocês, né, claro que a gente precisa fazer cumprir a lei. O que mais importante, minha gente, não é reduzir a maioridade penal, é reduzir a impunidade. A impunidade. Não é a criança que tem que ter medo de, se ela roubar, ela ir preso. É o grande político de roubar milhões da Petrobras, de roubar milhões das empresas. Esse que tem que ter medo de ir para a cadeia. Hoje eles não têm medo, porque tem um montão de advogado, porque tem um montão de coisas. Eles não têm medo, essa gente. Eles é que tem que ter medo. Tem que ter medo de roubar dinheiro da saúde, tem que ter medo de roubar o dinheiro da educação. Isso que tem que precisar no nosso país. Então não é diminuir a idade penal, é aumentar a responsabilidade, minha gente. Aumentar o crime desse, tem que ser um crime. O crime de colarinho branco, isso aí não tem nesse país. Esses tem que ser bem punidos mesmo. Tem que ir para a cadeia, curtir a cadeia. Pena de perpétua para essa gente. Isso sim, aí não vão ter mais, né? Não vão ter mais. Mas hoje não tem medo. Um exemplo para os senhores. Se eu roubar aquela caixa eletrônica ali do banco, vai ser só dano ao patrimônio. Se eu roubar ela ali, é só dano ao patrimônio. Porque não existe na lei que coíba isso, que puna você roubar uma caixa do banco, explodir o banco lá. É só dano ao patrimônio. Imaginem vocês. Então, quer dizer, a nossa lei tem que ser séria, com as coisas sérias. Né? Então a gente precisa da lei. Outra coisa, nós temos 90 milhões de processos nesse país. Como é que essa justiça funciona? Para o pobre nunca vai funcionar. Barcarena, vocês sabem quantos processos existem em Barcarena hoje? Mais de 10 mil processos daquele fórum lá. Que juiz, nem que nós tivéssemos 100 juízes aí, não ia nem ler tudo isso, nem consegue ler, minha gente, fisicamente, é impossível. Então, de você fazer um trabalho, de você promover a justiça desse jeito. Só para Vossa Excelência me dar a parte depois, pode concluir o raciocínio. Né? Então, vejam, essas situações é que a gente tem que trabalhar, para que quem de fato passe pela justiça, quem comete os crimes, passe pela justiça, não se demore tanto, né? Que a justiça seja mais célere nesses casos, né? E que haja realmente a punição, e que haja mesmo o tratamento das pessoas, que haja a possibilidade de recuperação, né? E eu vejo o seguinte, não adianta a gente construir cela, nós precisamos de sala de aula, sala de esporte, precisamos de sala de teatro nesse município. Não adianta ser cela para botar preso. É isso, vamos construir essas salas e eu lhe garanto a vocês que não vamos precisar fazer cela nenhuma. Nenhum barcarenense vai estar na cela. Por quê? Vai estar na sua sala, vai estar na sua escola, vai estar no seu trabalho, trabalhando, né? Aí não tem escola técnica, aí não tem as creches para as crianças, né? Então vai crescer na rua, vai crescer bandido, né? Porque não tem oportunidade. Então a culpa também é nossa. Né? Então é nossa, não adianta a gente querer colocar as crianças lá dentro, né? Nós temos que colocar as crianças na escola,
Nós temos que colocar as crianças, o nosso jovem lá nas empresas trabalhando. Nós temos que colocar nossos jovens, né, na escola técnica. Essa vai ser a melhor alternativa. Mas o trabalho que a gente vai poder fazer é melhor que isso. Vereador. Eu queria só pegar uma deixa que o senhor disse, que não é reduzir a idade, e sim aumentar, acabar com a impunidade. Aí o ECA, no artigo 121, diz o seguinte, veja bem, e que em nenhuma hipótese, o período máximo de internação daquele que cometeu, aquele que matou alguém para roubar, em nenhum caso essa internação excederá 3 anos por cada ato infracional. Isso não é impunidade, pai? Você acha que alguém que comete um crime hediondo, que assalta e que mata, e que ele não pode ficar mais de 3 anos, isso, de 6 em 6 meses, o juiz tem que avaliar, e geralmente no primeiro 6 meses, o juiz solta ele. O senhor acha que isso não é impunidade? Uma outra questão que o senhor está falando, porque o senhor inteligentemente desvia o discurso, pode comparar com outras coisas, aí é fácil, é lógico. Se hoje eu perguntar para a população, o que é que vocês querem? Reduzir a idade do menor ou prender o político? Prefere prender o político. O senhor inteligentemente desvia. Mas eu queria aprofundar essa discussão nesse sentido. Por exemplo, o ECA fez 25 anos, está adulto. Resolveu alguma coisa? Ele foi criado para fazer essa... para justamente justificar isso, para fazer essa questão, né, de educar, de preparar, de fazer essa socialização com o menor. O que é que nós vimos no decorrer dos 25 anos? Foi a violência aumentar justamente através do menor. Porque hoje, quando você vê alguém fazendo refém, é menor. Quando você vê alguém usado pelo traficante, é menor. Então tem que discutir isso com muita responsabilidade. Quando eu digo discutir com responsabilidade, é sem emocional, porque se eu jogo outras coisas, não tem nem dúvida que eu vou ganhar. Agora, deixa eu dizer para Vossa Excelência, é lógico que no seu caso, por tudo aquilo que o senhor exerce, pela função, é lógico que o senhor é contra isso, e eu entendo perfeitamente. Né? Entendo perfeitamente o fato do senhor ser, mas é bom, padre, porque eu quero trazer justamente essa discussão, né? O seu papel aqui de ser contra é bacana, porque é isso que eu pedi ao presidente, não foi? Vamos trazer pessoas que sejam contra, pessoas que sejam a favor, para ajudar a gente a formar opinião. Então, respeito, você sabe disso, respeito a sua opinião com toda a clareza. Mas é bom, não é bom isso? Porque o senhor vai botar o seu ponto de vista, eu vou colocar, os vereadores vão colocar, e assim nós vamos com certeza chegar a uma conclusão. Muito bem, obrigado, vereador. Claro, com inteligência, porque até somos os políticos que fazemos as leis. Então nós temos que, de fato, somos nós os políticos, então, tendo bons políticos, com consciência, com princípio, com valores, vão fazer leis também que defendam, que promovam o bem da sociedade, né? Por isso que é necessário, sim, que nós tenhamos de fato, né, uma responsabilidade grande. E acho que vamos fazer essa sessão especial, né, porque essa discussão, ela vai longe. Mas vamos retomar também a sua colocação aqui com relação às medidas, né? E nós sabemos que, de fato, é necessário fazer alguns ajustes em certas, que não significa, né? Não significa que a gente perde direitos, ao contrário. O seguro-defeso, minha gente, só para ter uma ideia, o seguro-defeso é feito para o peixe e não para o pescador. Esse seguro é para proteger o peixe, não para o pescador, é para proteger, para o peixe continuar, para que se reproduza. Então, na verdade, o seguro-defeso era para proteger o peixe. Mas o que acontece? Isso virou uma indústria. Inclusive, o ministro esteve aqui e ele falou que agora vão proceder uma requalificação. Vão classificar em 3 tipos os pescadores no Brasil. Santa Catarina é o primeiro estado pesqueiro, o Pará é o segundo, né? E que é necessário fazer todo um desenvolvimento, porque no início do governo Lula, nós não tínhamos nenhum barco de pesca nesse país, era tudo da Coreia. Hoje nós já temos barcos, já temos os estaleiros produzindo, né? Já temos uma produção pesqueira que antes não existia, né? Mas hoje já temos. E claro, temos que desenvolver muito mais. Agora dizer também que eu fiquei surpreso, porque no início do nosso mandato,
Tinha 14 mil pescadores aqui em Barcarena. 14 mil. Depois 14 mil virou para 8 e foi até preso um aqui. Porque estavam distribuindo, estava todo mundo virando pescador aqui nesse município e não tinha nada. E eu cheguei no ministério lá em Brasília, da pesca, não tinha um, não sei agora como é que está, tem que perguntar, mas não tinha um pescador lá registrado no ministério. Barcarena não tinha registrado nenhum, mas tinha 14 mil ganhando o defeso. Então essas coisas tem que acabar. Então por isso tem que olhar lá na lei, ver por que essas pessoas estavam sendo favorecidas. Isso não pode acontecer, né? Porque esse é um benefício para realmente para o pescador. Inclusive o ministro falava aqui da questão do óleo diesel, né? Que tem um subsídio, inclusive para o pescador, do óleo diesel, né? Mas aí onde é que ia parar esse óleo diesel? Não sei por onde. Então é necessário que se tome essas medidas, que venha, que coloque, para que as pessoas sejam realmente beneficiadas, entende? Outros se prevalecem dessas questões da lei para poder se beneficiar, e por isso que está a corrupção grande nesse país, e a gente tem que acabar com isso. Então tem que ir lá, tem que olhar com carinho, com atenção, né? Mas o desejo mesmo é que a gente caminhe pelo certo, né? E o exemplo está aqui está em Barcarena, já estou lhe dizendo que está aqui, e que agora nós também precisamos saber quem é realmente pescador, quem realmente precisa, quem realmente tem que ter o seu apoio para produzir de fato aqui, para não ter que estar buscando de fora, né? Então essa é a preocupação, por isso essas medidas da lei, né, estão aí. Claro que dói para todo mundo, porque o político, né, quer se dar bem com todo mundo, quer dar a carteira para todo mundo, mas não pode. É necessário que se faça o certo, o correto, e nesse ponto aí, de fato, a gente precisa ter coragem mesmo, como governante. O governante tem que ter coragem de vir e começar a colocar as coisas certas. Só queria comentar aqui sobre essa questão do seguro-defesa. Aí, nisso eu concordo, realmente foi feito uma indústria, né? Porque era muito fácil. Aí agora entrou só uma palavrazinha na medida provisória, e que vai criar uma grande dificuldade. O pescador que exercer sua atividade exclusiva. Agora ele tem que provar que ele é pescador, né? E dizer para o padre que quando ele quer, ele compreende as coisas, né? Então ele compreende aquilo que ele quer compreender e entender. Porque, padre, eu não posso ter 2 pesos e 2 medidas, né? Às vezes criticar as atitudes, às vezes, né, de repente, ter essa facilidade de compreender. Mas você está de parabéns no seu papel de petista. Muito bem. E lembrar também, como Vossa Excelência colocou aqui, a questão do IPTU e da água. É a mesma coisa. Isso eu já falei aqui nessa Câmara, né, nessa casa, nessa tribuna. Inclusive eu pedi que fossem tomadas as medidas, né, porque foi aumentado também a tarifa da água, foi um decreto para aumentar a tarifa da água, veio um decreto para as punições, e isso, pela lei dessa casa que foi aprovado, que é de fato tarefa da agência reguladora. Não é tarefa do prefeito, ele pode depois, mas é a agência que precisa fazer isso. Então, todo aumento, para mim, é ilegal. Todo aumento é ilegal. E essa discussão também do IPTU deve ser passada também nessa casa. Essa casa tem que discutir. E não tem que pedir, vereador. Nós não temos que pedir para o prefeito. Nós temos que impedir o prefeito de fazer isso. E essa casa pode fazer isso. Essa casa pode impedir o prefeito de fazer aquilo que ele não pode fazer. Em favor da nossa população. Nós temos esse poder para fazer. Obrigado. Obrigado, vereador Padre Carlos. Essa discussão ainda vai longe.